Porque a Bíblia, ela é a estrutura para que nós nos apoiamos nela. Não se constrói um alto edifício sem primeiro não fizerem estudo do solo. Quanto maior o edifício, mais profundo é as bases, não é verdade? Assim é a vida de um cristão. O princípio, para crescer, primeiro é descer. Primeiro é se aquebrantar. Primeiro é todo o orgulho se espedaçar dentro de nós. Nós recebemos de Deus aquilo que nós damos para Ele. O que nós damos para Deus? Fazemos planos. A vida, ela é composta de projetos, planejamentos. E dentro do nosso planejamento, muitas das vezes colocamos o Senhor Jesus não como o centro do nosso projeto, do nosso planejamento. Colocamos Ele sempre do lado. O que vai acontecer quando nós executamos o projeto? Vai dar tudo errado. Amém, igreja? Se nós não mudarmos a forma de pensar, a nossa vida não vai mudar. Se você não mudar a forma de pensar, a tua vida não vai mudar. Nós não iremos além daquilo que nós pensamos. Nós somos fruto do nosso pensamento. Eu quero dizer, amada igreja, o que faz a gente pensar? Está aqui dentro, não é isso? Como é que chama? Cérebro. O cérebro pensa. O cérebro pensa. O cérebro pensa. O cérebro não pensa. O cérebro é um mecanismo que a alma utiliza para pensar. Porque nós somos parte espiritual, igreja. Pensamento é espiritual. A voz que você está ouvindo aqui é espiritual, vocês não estão vendo. Porque nós somos espirituais. Porém, dentro de um corpo físico. Para quê? Para que nós possamos interagir com o mundo físico. E é isso que nós não podemos desconhecer jamais em nossa vida. Eu sou um ser espiritual dentro de uma casa. Eu moro dentro de uma casa. Essa casa chama-se corpo. E este corpo, que é físico, é para que eu possa utilizar esse corpo e interagir com o mundo físico. Mas eu não posso desconhecer que eu sou um ser espiritual. E hoje nós vamos falar das armaduras. Amém, igreja? Vamos abrir o livro de Efésios capítulo 6, do versículo 13 em diante, para que possamos entender, amada igreja, que as nossas armas já estão prontas para nós. Não precisa mais nós fabricarmos armas para lutar no mundo espiritual. Ela já foi disponibilizada para cada um de nós. Precisamos saber utilizar essas armas para que possamos avançar no mundo que nós estamos, que é o mundo espiritual. Amém? Efésios capítulo 6, em nome de Jesus. Igreja, se vocês quiserem tirar dúvida, fazer perguntas, escola bíblica, estudo bíblico dominical, é para você tirar suas dúvidas. Não sai daqui com dúvida. Eu não sou perfeito. Nós estamos aqui para aprender com o Espírito Santo. Só isso. Só isso. Amém? Efésios capítulo 6. Especificamente, nós vamos estudar sobre o 13 em diante, que é falar sobre as armaduras, tá? Mas antes, vamos pegar do versículo 10. Vamos lá? Olha o que está escrito. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do quê? Isto era uma ordem de Paulo para a igreja, aos hebreus. Ei, irmãos, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Paulo vinha observando isso há mais de 2000 anos atrás.
Ele vinha observando que a igreja estava enfrentando uma batalha, só que o campo de batalha que os crentes naquela época estavam inserida nelas era um campo físico, e eles não entendiam isso. Havia uma guerra entre irmãos, havia às vezes discórdias, às vezes um quer lutar contra o outro. Isso existe muito na igreja. A maior luta na vida de um cristão, amada igreja, é o espiritual. Você acha que Satanás ele trabalhou hoje para tentar fazer com que você permanecesse na cama, para te dar um monte de serviço para você, para tomar o seu tempo e você não aproveitar o tempo de Deus? Então ele lutou para que você não viesse hoje, como muitos hoje não conseguiram chegar hoje aqui, porque enfrentaram uma batalha espiritual e por desconhecer que é batalha espiritual, simplesmente se deixaram levar e não estão aqui. Então Paulo vinha observando isso. Se fortalece no Senhor, na força do poder de Deus, porque nós estamos em guerra constante. Esta guerra parece que não tem fim. E enquanto nós vivemos aqui nessa terra, dentro desse corpo físico, 24 horas por dia é guerra. E eu não posso desconhecer isso. A igreja do Senhor jamais pode desconhecer isso. Vocês não têm ideia os ataques que nós recebemos em 24 horas. E também desconhecemos os anjos que têm lutado ao nosso respeito, ao nosso favor, para nos proteger, e a gente nem isso lembra. Que mundo é que nós vivemos? Eu preciso conhecer o mundo que eu estou inserido, para que eu não seja mais um dentro da igreja, ficando de cabelos brancos dentro da igreja, e quando chegar o final da vida, olhar para trás e falar: Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Versículo 11, a gente vai chegar já no 13. Revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada de quem? Você sabe o que me chama a atenção nesse versículo? É que Paulo, ele está usando uma figura de linguagem. Paulo está pegando como exemplo um soldado romano naquela época. O soldado romano naquela época, ele era revestido das armaduras, que a gente vai estudar daqui a pouco. E cada um tem um sentido para nós hoje. Para que servem as armaduras naquela época? Um soldado de guerra naquela época, igreja, não usava fuzil. Eles não tinham helicóptero, não tinha avião, não tinha tanque de guerra. Era na base da flecha e da espada. E para eles se protegerem das flechas e da espada, o que eles faziam, o soldado romano? Eles se armavam, não era? Havia uma armadura para eles, que era o capacete, que era o peitoral, que era os sapatos preparados para a época, era o escudo. Cada armamento dessa de guerra tinha uma finalidade e uma proteção para a vida do soldado. E esses soldados, eles não utilizavam essas armaduras de qualquer maneira. Com certeza aqueles soldados, eles tinham uma preparação. Por exemplo, eu servi a marinha. E eu lembro muito bem que em 84, quando eu cheguei lá na base naval de Aratu, saiu daqui 50 sergipanos dentro do ônibus. Olha, em todo o estado de Sergipe, passaram 50 no teste. E desses 50 eu estava incluído. E fomos à base naval de Aratu para servir a marinha. E eu lembro muito bem. Então, quando eu cheguei na base naval, já estava alistado na marinha, havia uns procedimentos lá. Qual o procedimento? 4 meses dentro de uma sala de aula, estudar, para que possamos aprender a disciplina da marinha. Então nós éramos
alunos, não era nem marinheiro ainda, era alunos, marinheiro depois que jurasse a bandeira. Mas 4 meses, estávamos em uma disciplina, tudo tem que ser disciplina. E tinha uma frase que eu nunca esqueço na parede: o direito do aluno é o direito de não ter direito. O marinheiro mesmo certo está errado. Se um superior ferisse a nós, ou causasse alguma coisa contra nós, para eu dar queixa do meu superior, eu tinha que pegar por escrito dele uma ordem para eu dar queixa dele. Quem é que ia dar ordem? Então é 4 meses. Eu lembro que na época, em 84, um cabo ainda estava saindo já um pouco da ditadura militar, né? Ainda pegamos ainda um período rude ainda, né? Período do soldado coçar aqui a espinha e tomar um tapa na cara e cair e derrubar mais uns 2, não é? Período que, debaixo de chuva, com um míssil de 17,5 kg, colocar no braço e dar 3, 4 voltas no campo. Então pegamos ainda um momento áspero ainda, duro ainda. E tudo isso era para que nós entendêssemos o que é uma disciplina militar. Primeira disciplina, respeitar. Exatamente, o militarismo, ele tem uma boa disciplina, e ao lado da disciplina vem os treinamentos. E os treinamentos é diário. Mas é treinamento todos os dias. E foi muito difícil. Um alojamento com 100 homens, só tinha 7 banheiros, 7 chuveiros. Um alojamento com 100 homens, umas beliches de ferro, 3 andares, lona de carro, e nas laterais amarra de corda. E a gente passa alguns dias para conseguir se adaptar àquilo ali. E tudo lá é cronometrado. E tem uma sirene dentro. 6 horas da manhã, a sirene bate. 6h10, já tem que estar lá, todo uniformizado, e informa. Porque os atrasados simplesmente vão pagar castigo, e além de pagar castigo, vai limpar o rancho lá, fazer faxina. Lá é assim. Lá o primeiro é o primeiro. O último tem que ser o último, pagar castigo. Durante 4 meses, nós não íamos para a cadeia se errasse. Nós pagávamos castigo todos os dias, para aprender. Depois que jura a bandeira, agora nós não pagamos mais castigo, nós vamos preso se errar. Então tudo isso tem uma metodologia militar, né? Uma disciplina militar. E Paulo, ele classifica aqueles irmãos como um soldado, um bom soldado de combate. E ele dá o exemplo em relação a um soldado romano. Então, igreja, cada um de nós somos um soldado de Cristo. O nosso Cristo, ele é o general. A palavra diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos. E o nosso Deus é um Deus de guerra. Como ele é um Deus de guerra, ele quer ver nós como soldado sempre em fileiras de batalhas. Agora, a batalha não é física. Os irmãos entendiam naquela época que a batalha era física. Era um contra o outro. Era um querendo derrubar outro. Era um querendo ser melhor do que o outro. E a corrida para o reino dos céus, o primeiro tem que ser o último. Aqui no mundo não. O primeiro é primeiro. Eu estudei. Eu tenho um QI elevado. Se eu tenho um carro porque eu trabalhei, se eu tenho uma empresa porque eu trabalhei, tudo aqui. Você sabe o egocentrismo do ser humano, como ele é terrível dentro do ser humano. E aí no versículo 11 que nós lemos, a ordem do Espírito Santo é para que nós possamos estar revestido com uma armadura. Não é armadura física. Os nossos inimigos não é físico. Não existe armamento bélico. Não existe ogiva nuclear para destruir demônios, para destruir os inimigos espirituais. Não existe, igreja. Não existe. Por mais avançado que seja a tecnologia na área de uma ressonância magnética para detectar um problema espiritual. Tem? Não existe.
Reúna-se todos os cientistas do mundo inteiro para estudar uma ressonância magnética, para que ao passar uma pessoa, para que detecte o menor vestígio de ordem espiritual. Tem? Não tem. É espiritual. As nossas armas não podem ser físicas, as nossas armas espirituais. E é isso que o Senhor está nos alertando nessa manhã. Para que nós não sejamos presas fácil em nossas batalhas. Chega de apanhar no mundo espiritual. Não adianta fazer biquinho para Deus, chorar para chamar a atenção de Deus, que isso não vai comover o coração de Deus. Você não é aquela criancinha que aprendeu uma artimanha. A criança, ela logo cedo, ela aprende uma artimanha incrível. Ela quer chamar a atenção dos pais, não é? E arranca os cabelos, aquela coisa, para comover, chamar a atenção dos pais. E muitas das vezes nós fazemos isso para Deus. Ah, Deus, o Senhor está vendo minha vida como é que está. A palavra diz do que se queixará o homem? Dos seus próprios? Aí o homem planta maldade, o homem planta iniquidade. Na hora de colher, não quer colher não. Ele atribui sempre para alguém as suas responsabilidades, mas não quer encarar isso. Aí, a ordem do Espírito Santo é para que aqueles irmãos fossem revestidos com a armadura de Deus, para que possas estar firme. Firme é o quê? De pé. Um cristão, quando ele está de joelho, sempre orando, você sabe o que acontece? Na hora que vem a luta, ele está de pé. Vocês compreendem, igreja? Quando você se dobra diante do Senhor, que você passa tempos, que você reserva momentos específicos, que você tem sempre estar conversando com o Senhor, curvado diante do Senhor, na hora que vem as lutas, você está de pé. Firmes. É isso que a palavra está nos alertando. Firmes, de pé. Quando Moisés morre, o seu sucessor quem foi? Quem lembra? Josué. E na hora que Moisés morre, 30 dias de luto, 30 dias de choro. Aí Deus olha para ele e diz: ei, Josué, vem cá. Está lá em Josué, capítulo de Josué. Por que choras? Ei, por que choras? Morreu, e agora as tuas promessas, e para a gente tomar a terra prometida, que é uma promessa do Senhor, Canaã, e agora, as tuas promessas vão ficar onde? Ei, por que choras? Eis que o meu servo Moisés é morto, ele já cumpriu a sua missão. Agora, Josué, tu vai dar continuidade, não temas, eu sou contigo, Josué. Josué, levanta-te, eu sou contigo, Josué. Não parou não, Josué. Apenas está começando a caminhada. Às vezes nós queremos parar. Parar para quê? Na hora que o crente para, ele é atropelado pelos problemas. Só isso. Depois não vai chorar pelo derramado. Porque no dia que Jesus nos colocou dentro do Evangelho, que nós colocamos os pés no Evangelho, igreja, não tem mais retorno. Não existe mais retorno para nós. O mundo ficou pequeno para nós. O Senhor nos fez grande. O Senhor nos fez grande. Ei, revista-se com as armaduras, para que possais estar firme. Contra quem? As pessoas. Vai no 11, no finalzinho lá. Firmes contra as astutas ciladas de quem? Cilada serve para quê? Armadilha serve para quê? Para pegar uma presa. Satanás tem colocado armadilha todos os dias para tentar nos pegar. Aí diz a palavra: o anjo do Senhor acampa-se ao lado dos que o temem e os livra.
Ei, nós temos anjos. Aqueles que temem ao Senhor têm anjos liberados para lutar por nós. Aquele momento que quase o diabo tira a tua vida, aquele momento que um acidente quase traga a tua vida, aquele momento que uma enfermidade quase te leva para a sepultura, havia anjos lá com uma espada de fogo. O diabo disse: vou matar. O anjo: não vai matar. Ele não cumpriu a missão do nosso Pai Celestial. E a gente não entende sobre isso, igreja. A gente esquece dos livramentos que Deus nos deu. Aquele momento que você coloca a mão na cabeça e diz: se não é Deus, eu tinha morrido. E se você tivesse morrido, você estava onde agora? Entende agora? Estão pegando. Então a nossa luta, a palavra diz que não é contra as pessoas. As nossas lutas, amada igreja, é contra as ciladas do diabo. Nós temos o inimigo número 1. Ele nos odeia, ele te odeia. Este inimigo é um ser espiritual que sem um corpo físico ele não se materializa. Ele só pode trabalhar no mundo físico se o físico do homem dá legalidade a eles. Se o homem não der legalidade a Satanás, ele não adentra. A sua chave da vitória lá fora ninguém carrega. Ela está dentro de nós. Compreende? Cabe-se agora, você com essa chave é sua. Você faz o que quer. Abre a porta ou fecha a porta? Há muitos que estão abrindo porta, dando legalidade a Satanás para agir fortemente em determinadas áreas da vida. É você que tem a chave. Ei, homens e mulheres de Deus, acordem enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde. Ou amanhã você pode estar fazendo parte de uma igreja, de uma denominação, simplesmente como um religioso, e nada acontece na sua vida. Só isso. Quem diz que igreja é garantia de salvação para alguém? Quem diz que igreja Batista Betel é certa, que cura, que salva e liberta? Não é isso. Não venham à igreja achando que a igreja ela vai resolver seus problemas, que não vai. Não venha à igreja pensando que a igreja vai mudar a sua vida. Não vai. Mas é na igreja onde você ouve uma palavra que pode mudar a sua história, o destino da sua vida. O que o Espírito Santo nesta manhã quer esclarecer para nós, tirar essa venda dos nossos olhos, para que nós enxergamos o mundo que eu estou inserido, quem eu sou um ser espiritual. A palavra está me dizendo que eu tenho que me revestir de armamentos. Os armamentos, amada igreja, já estão prontos para nós. Não fique inventando um armamento de guerra, já está disponível para nós. Versículo 11, estão entendendo? Querem perguntar alguma coisa? Eu dou um espaço para que você queira fazer perguntas, tá bom? Vocês estão compreendendo? Aonde o Espírito Santo quer nos trazer, amada igreja? Na posição que Deus quer que nós permanecemos, que nós ficamos. É isso que Deus quer. A única coisa que Deus ele quer de nós é o único sacrifício. Não é dinheiro. Não é pertence. Tudo que Deus quer de nós, obediência à palavra. Você pode dar tudo que você tem para Deus. Deus não é trapaceiro e nem negociador. Deus não negocia com nada físico. O negócio de Deus é obediência. Ou não? Ei, venda seu carro que tu vai ser rico. Eu estava, essa madrugada, foi essa semana, eu comecei a analisar muito testemunho, só testemunho, irmão. Só riqueza, só riqueza, só isso. O que Deus quer de nós é obediência à palavra.
Não fique como muitos crentes estão dentro das igrejas, como loucos, correndo o tempo todo atrás de bênção. Ei, eu vou para a igreja porque aqui tem uma corrente para me abençoar. Aqui tem, desculpa a expressão, eu não estou aqui para atacar a igreja. Tinha 2 toneladas de sal grosso. Uma campanha. 2 toneladas de sal grosso. O que é implantado na mente dessas pessoas? Que tu vai passar pelo sal grosso e vai ser abençoado. E se não for, vem a frustração. A palavra de Deus é que pode mudar o nosso destino. Se você não lê Bíblia, você não conhece Deus. Não há um outro caminho para conhecer Deus se não for o quê? Bíblia. Se você não tira tempo, nem que seja para ler um versículo, o mínimo, um capítulo, todos os dias, você deixa de alimentar o seu espírito. Como a comida física, 3 vezes o dia, alimenta o seu físico. Fica um dia sem comer. Fique 2 dias sem comer. Vai, Hélio, trabalhar 2 dias sem comer. Pega água aí, pega a cadeira aí. Está fraco, não aguenta, o corpo precisa de alimentação. E tem que comer mesmo. Se alimentar bem, se você pode comer bem, se alimentar bem, se alimente bem, tantas vezes você queira. Que não seja por glotonaria. Mas, e a sua vida espiritual? Você não se preocupa. Você não se preocupa. Ao invés de crescer espiritualmente, cresce nas larguras. Né? Cresça no espírito. Versículo 11. 12. Agora sim. Aos poucos nós chegamos lá no 13. Porque temos ou não temos? Ei, olha a dificuldade de compreender a Bíblia. Olha o que acontece com muitos crentes. Aqui está escrito assim. Eu não sei se a sua está assim. Pois não. Ou pois temos. Não. Não temos que lutar contra a carne. Observe a ignorância espiritual. Observe a ignorância de muitos crentes na igreja. Olha o quanto nós somos ignorantes. Olha o quanto nós somos cegos espiritualmente. A Bíblia diz: não temos que lutar contra quem? Aí a gente entende assim: temos que lutar contra a carne. Temos que lutar contra o marido, temos que lutar contra a esposa, temos que lutar contra os filhos, temos que lutar contra o vizinho, temos que lutar com o ser humano. É isso mesmo. Eu sou bom de porrada, deixa eu ir para a academia, deixa eu treinar. Não é isso que a Bíblia está falando. Olha como Satanás tenta distorcer a Bíblia. Não temos que lutar. E a gente entende. O mundo espiritual é mais ou menos assim. Satanás vem e diz: ei, crente, aquele livro que você lê, aquilo é mentira. Você não está vendo que está sendo humilhado? Você não está vendo que está sendo afrontado? Ei, você vai ser frouxo, é? Você vai levar o desaforo para casa, é? Não, não faz isso não. Parte para cima. Pau. Aí você pega um pau, cacete. Pá! Cabeça, rachou. Acertou o diabo. Acertou o ser humano. Pega uma faca, vai lá desgraçado. Pum, furou. Ah! Furou o diabo. Furou o teu inimigo espiritual? Não. Mas aí prende o cabra. Coloca ele no presídio. Prendeu Satanás? Conseguiu prender? Está solto. Mate. Pá no cérebro. Bum, estourou os miolos. Matou o diabo. Vocês compreendem agora por que tantas batalhas? Vocês compreendem agora por que vocês são afrontados, seja pela esposa, pelo marido? Igreja.
A palavra diz: não vos dê lugar a Satanás. Porque no dia que você der lugar a Satanás, ele toma a nossa forma, ele toma os nossos direitos, ele diz: agora quem rege aqui sou eu. Cheguei. Agora eu controlo. Eu tenho autorização. Vai, crente, pau, isso. Ei, crente, mas tem uma outra arma aí. Que essa outra arma, porque essa que você está usando é física, mas tem uma outra que é espiritual, a palavra. Palavra que fere mais do que uma espada. Aí ele sabe o teu ponto fraco. Exatamente, ele usa uma pessoa que está mal espiritualmente para quê? Puf, com a palavra. Ele furou não o teu coração físico, ele furou a tua alma, que vai ser abatida. Vocês estão compreendendo agora? Quanto tempo passamos lutando entre um e outro? Resolveu alguma coisa? Não resolve. Fadiga, cansa, causa depressão, causa enfermidade. O homem vai se matando aos poucos. O homem vai se furando aos poucos. Porque a natureza velha está aflorada. A natureza velha está forte, alimentada pelo ódio, pelo pecado, pela distância da palavra de Deus. A vida espiritual está lá embaixo, mas a vida, a natureza física está lá em cima. Comigo é assim. Tu não vai resolver esse problema nunca. Simplesmente porque você desconheceu que é um ser espiritual dentro dessa cachola aí, dessa carcaça que está aí. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. A palavra de Deus diz: filho, se prepare, esteja firme. A tua luta é no espiritual. Eu vou te dar as armaduras para você lutar. Não invente armadura. Não faz fábrica para produzir armas. Já tem as armas aqui. Aí os nossos inimigos começam a armar ciladas. Toma aqui uma enfermidade. Como eles são seres espirituais, e fora de um corpo, eles não fazem nada, e que os bichos são tão covardes, que ele espera um momento na vida do crente e ele está fraco. Ele espera o momento que o crente está prostrado, fraco espiritualmente, para criar as fortalezas na mente da pessoa. Fortalezas. Campo de batalha, mente. É aqui que eu te pego, crente. Eu já dei alguns exemplos aqui, não foi? Você lembra? Eu peguei uma pessoa aqui fazendo o papel do Espírito Santo, outra pessoa aqui o papel do espírito humano e o papel do espírito do diabo. Quem lembra? O espírito do diabo, já está dizendo, é um espírito, é um ser espiritual. O espírito do homem é também um ser espiritual. E o Espírito Santo é também espiritual. Só que o Espírito Santo, ao olhar para o espírito do homem, além de ver o que está no espírito do homem, ele sabe o que o espírito não está pensando, maquinando. O espírito do diabo, ao olhar para o espírito do homem, ele vê tudo que está sujo, mas ele não sabe o que o espírito pensa, porque ele não é onisciente. Onisciente é o Espírito Santo. Como Satanás, ele é um ser espiritual, e ele quer interagir o mundo físico para dominar isso, esse sistema. Como é que ele faz? Ele por si próprio, ele não tem como, ele não vai usar uma madeira, usar uma caneta, ele não vai fazer isso. Ele quer se utilizar de um corpo, de uma porta aberta, porque o homem abriu a porta, convidou ele para entrar, e aquele que entrou, depende quem deles entrou. Se é um espírito de enfermidade que entrou primeiro na vida da pessoa,
ele vai se materializar no corpo da pessoa, causando o quê? Enfermidades. Vocês estão compreendendo, igreja? Por isso que a medicina, quando se depara com enfermidades espirituais, ela cruza os braços, ela não vai além daquilo mais. Porque o problema não é físico, o problema está no físico com uma fonte espiritual. Então o espírito do homem que está dentro de um corpo, ele abre uma porta que você tem a chave, que dá legalidade para que o espírito do vício entre. Então o espírito do vício, ele vai se materializar no corpo do homem, levando o corpo do homem a se viciar no vício. E toda vez que o corpo do homem ele ingere a bebida, ele dá força a quem? Ao espírito da bebida. Vocês estão compreendendo mais ou menos como é que é o mundo espiritual, igreja? Aí o crente vai e abre a porta, ou o homem abre a porta e dá legalidade a Satanás, e aquele que entra, digamos que é um espírito de prostituição, ele vai querer o corpo do ser humano para prostituir, porque sem um corpo ele não se materializa. É aí que é onde ele se materializa, na prostituição, aonde o homem fica prostituto, aonde faz da mulher, o corpo da mulher, o corpo de prostituição. E por ele estar dentro de um corpo, que ele se materializa, ele leva com que esse corpo dessa mulher seja atraente, sedutora, ao ponto quando o homem olhar para aquele corpo, o coração começa a disparar. E aquela mulher que carrega no corpo o espírito de prostituição, ela é um instrumento do diabo para angariar mais vidas para ele. As armadilhas do diabo. Vocês estão entendendo em que guerra nós estamos? Aí Satanás, como ele não pode penetrar dentro de você, porque você tem estado firme com as armaduras do Senhor, aí o que ele faz? Ele não te enfrenta, ele vai usar alguém para te enfrentar. Vocês estão compreendendo? Eu não vou para a igreja por causa de fulano. Eu não vou para a igreja por causa de Beltrano. Eu não quero mais saber daquela igreja porque o irmão me feriu com a palavra. Eu fui lá, não fui bem recebido. Ô mentira do diabo. Você não vai mais para a igreja porque o pecado tem lhe afastado de Deus. Como você não assume o seu pecado, você quer botar a culpa na igreja, no pastor, no irmão. Vai sair daqui com um problema. Vai para outra igreja, vai estar com problema. Vai para outra igreja. Tu vai visitar todas as igrejas, tu nunca vai se firmar. Enquanto você não ir na sua raiz e cortar. Estão compreendendo? A palavra nos diz que a nossa luta não é contra as pessoas. E a gente está lutando com as pessoas. Até quando você vai lutar com as pessoas? Tu não vai aguentar. A estrutura física não é nada, igreja. Nós, seres humanos, nos achamos fortes. Não, pastor, eu estou na academia, eu tenho uma alimentação diferenciada, tá, eu estou correndo todos os dias. Basta uma dor para estar sobre uma cama. Basta uma febre. Não é não? Uma febre, principalmente homem. Ou cabra frouxa é homem, viu? Eu acho que se o homem sentisse a dor de parede, morriam tudinho nessa dor. Porque pensa um bicho frouxo, não é não? Qualquer disfunção, ele já está morrendo já. Mulher é mulher, né, minha irmã? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, contra quem? Observe agora. Observe agora, irmão Hélito. Paulo dá uma lista. Paulo fornece uma lista àquela igreja e a igreja hoje. E ele começa a dar nomes dos nossos inimigos. E ele diz que o nosso primeiro inimigo são quem? Contra quem? Principados. Principado está se referindo aos príncipes das trevas,
aos chefes, aos que comandam uma hoste satânica, aos que comandam legiões das trevas. Observe que quando Paulo diz que cadê aqui? Portanto, tomai todos a armadura de Deus para que estou... Tá. Porque não temos que lutar contra o sangue, mas contra os principados. Observe que Paulo aqui agora, como ele está se referindo à questão do militarismo, ele está se referindo aqui, amada igreja, como os soldados romanos, com as suas armaduras, ele está se referindo aqui a uma hoster, a patentes. Não existe no militarismo patente? Soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, e assim sucessivamente. Então, existe uma hierarquia militar. Existe uma hoste ali. O mundo das trevas, há também essa hoste. Principados, os principais, os cabeças, os que regem. Ele fala de um principado, de um príncipe, principados. Potestade está servindo a poder. As forças espirituais que têm poder de reger continentes, países, nações, essas potestades que muitas das vezes causam terremotos, catástrofes. Ou você acha que é Deus que causa as catástrofes para matar as pessoas? Porque quando Deus fez o homem e Adão, criou o homem e formou a mulher, eles estavam dentro de uma eternidade sem pecado, e você acha que haveria terremotos, tempestades? O homem não ia morrer. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver livremente com Deus, em obediência à sua palavra de Deus. Mas o pecado é quem trouxe toda essa catástrofe humana. O pecado é quem traz a destruição, igreja. O pecado é quem desequilibra tudo. O pecado desorganiza nossas células, o nosso sistema emocional, adoece, mata. O pecado causa câncer, causa as piores doenças incuráveis. E Paulo está dizendo, olha, os principados, potestade, ele está dando hostes. Igreja, nós estamos lutando aqui com os pés de chinelo. Além das hostes, potestade, contra os espíritos das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Para aí. Paulo está dizendo que os nossos inimigos, essas hostes, estão na região quê? Lembra de Daniel? Daniel orou 21 dias. 21 dias não é 21 horas. Não é 2 dias. É 21 dias. A Bíblia diz que quando Daniel, ele aplica o seu coração em orar, Deus, ele ouve automaticamente a oração de Daniel, e Deus envia a resposta automaticamente para Daniel. Por que que a resposta teve que chegar 21 dias depois? Porque havia príncipe das trevas, principados. Não, Deus, para aí. Não, não vai chegar não. Eu vou lutar aqui. Olha a guerra. Na hostes espirituais, na região celeste. Olha a guerra. Deus envia alguém para interferir, interceptar a resposta de Deus, e leva 21 dias. Imagina Daniel como estava exausto. 15º dia, 16º, 20º dia. Aí Deus, para aí, anjo, vai até o meu servo Daniel. Aí o anjo vem. Ei, Daniel, eis que virá um anjo mais forte do que eu. Não foi isso? E guerreará contra o que? O príncipe da Pérsia. Ele veio avisar Daniel que haveria uma batalha na região celeste e que a resposta de Deus estava sendo interceptada, mas que Deus enviaria um anjo mais forte do que ele para pegar esse príncipe das trevas, remover e a bênção chegar. Há muitas bênçãos de Deus retidas na região celeste. E você não entende. A palavra diz: perseverai em oração.
Quando eu oro, eu estou me comunicando com o meu Cristo Redentor. Quando eu oro, eu estou no mundo espiritual. Quando eu oro, eu estou lá em Marcos 11, 24. Quando orares, creia que já recebeste. Quando eu oro, eu creio que a minha vitória já veio. Mas se agora não chegou, porque eu sei que tem uma luta. E eu vou perseverar. Aí Satanás, ele quer pegar no cansaço. Ele queria que Daniel cansasse, desistisse de orar. Para que Deus é esse? Eu estou orando, orando, orando e não acontece nada. Aquele Deus de promessa, cadê as tuas promessas, Deus? Estou tanto tempo na igreja, nada acontece, Deus. Deixa eu sair de fininho. Sair de fininho para ir para onde? Para o chiqueiro que você veio? É isso? É o cão que voltou a comer o seu próprio vômito? Não tem mais retorno para nós. Seja crentes com sangue de Cristo na sua veia. Ainda que eu tenha que pagar um preço, eu vou pagar um preço diante da cruz. Não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem ninguém dessas trevas que vai me impedir eu seguir, olhar para a cruz. Aí a gente está mufindo. Qualquer cara feia, não vou mais para a igreja não. O tempo se armou para chover. Olha, está chovendo, não vou para a igreja não. Quando você não vem à igreja, o diabo vem e senta no teu lugar. Ele está lutando para você não vir mais. É essa a questão. Até quando, igreja? Nós vamos ficar dentro de uma igreja, fazendo parte de uma religião, e a nossa vida em ruínas. Oséias 4:6, a palavra diz: o meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. O diabo tem que olhar para você, soldado de Cristo. Quando ele olhar do alto a baixo, de baixo a alto, ele tem que ver uma luz de Deus em você. Ele tem que ver um soldado armado até os dentes. Ele tem que te ver como via lá os inimigos, um soldado romano, capacete. Para quê? O capacete para proteger a cabeça, a mente. A palavra diz: assim como pensais, se sucederá. Assim que você pensa, você acontece. Só isso. O seu corpo é um leitor biométrico. O seu corpo e o nosso corpo é um leitor biométrico. Quando a nossa mente pensa, o bicho já foi lá e já fez a leitura. E na hora que ele faz a leitura do que você pensa, ele já registrou no seu corpo o que você pensou, e ele traz a informação, e aquilo que você pensa, você desorganizou todo o seu sistema imunológico, suas células, afetou o seu corpo, e agora tu adoeceu o corpo. Você está compreendendo? Ataques no campo espiritual. O diabo armou uma fortaleza na mente do crente. Eu agora, pastor, eu sei que não é fácil. A Bíblia diz que no mundo tereis o quê? Ai, se todos vocês compreendessem o que o Espírito Santo está falando dentro de você. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Você não escolheu Jesus. Vocês não escolheu Jesus. Foi Ele que te escolheu. Ele te alistou em um exército celestial. Ele quem te deu uma patente para fazer parte de um exército celestial. Nós não somos soldados fracassados. Nós somos soldados que nós estamos exercício todos os dias. Exercício da fé. Quando eu estava na marinha, no militarismo, todos os dias tinha que correr, todos os dias era exercício, tudo era exercício. Teríamos que estar, era armamento, era treino de guerra, era tiro lá, estando de tiro. Porque se surgisse uma guerra, por exemplo, a Croácia não está agora em guerra os países? Igreja, os países que estão aliados à ONU,
a Organização das Nações Unidas, minha igreja. Na hora que, olha, está a Rússia, o estopim está aceso. Você acha que o Exército, Marinha e Aeronáutica Brasileira, você acha que eles estão dormindo? Você acha que eles não podem a qualquer momento ser chamado uma força de apoio do Brasil para ir para lá? Ou você acha que eles vão mandar o soldado todo gordo, obeso? Estão em treinamentos, se preparando. O mundo aí tem um alerta. Há um pavio aceso aí, vamos se preparar. E é assim. E nós, como soldados de Cristo, nós estamos dormindo mais do que você possa imaginar. Você não lê Bíblia, você não ora, você não desce aos pés, não vai às madrugadas. Para que foi que Jesus nos chamou? Para esquentar banco de igreja? Igreja, não se preocupe com bênçãos. Bênçãos de Deus é uma consequência da sua vida com Deus. Quando a tua vida está no abençoador, as bênçãos de Deus Ele envia naturalmente. Aquilo que é para dar errado, não tem como dar errado. Vai dar certo. Você entra numa batalha de um jeito, e quando você sai melhor de quando entrou. Esse é o Deus que nós servimos. É o Senhor dos Exércitos. Eu não sou derrotado. Ainda que minha esposa me abandone, meu pai, minha mãe, meus filhos, mas o meu Cristo jamais me abandonará. Eu estou na palavra. Entende, igreja? É tempo de guerra. E nós estamos dormindo. E você não tem noção do que está acontecendo na vida espiritual. Não sejam frouxos. Vocês não são soldados frouxos e derrotados. Vocês são povo de Deus, com a marca de Cristo. Um dos maiores inimigos que nós temos somos nós mesmos, inimigo de nós mesmos. Mude a forma de pensar, essa mentalidade. O Senhor nos deu a mentalidade de campeão e está aqui dentro. Eu não vou desistir. Tudo que eu preciso é estar firmes e com as armaduras que Deus me deu. A palavra. Só isso. Hebreus 4:12, abra aí. Hebreus 4:12. Deus do céu, nos perdoa pela nossa covardia, Deus. Eu sou o primeiro frouxo. Eu preciso sair. Igreja, nós somos frouxos demais. O Senhor nos deu a palavra, nos deu o seu Espírito, nos deu o seu nome, nos colocou os anjos à nossa disposição e a gente está reclamando ainda. Lá no finalzinho, Hebreus 4:12. É depois de Timóteo, 2 Timóteo. Vamos lá? Olha, o diabo está assim tremendo com você, com medo. Vocês estão absorvendo. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que no devido tempo eu te exaltarei. Tá bom? Hebreus 4:12, o que é que está escrito? Veja aí. Veja aí, vamos lá. Porque a palavra de Deus é o quê? É viva ou morta? É morta? A palavra é viva. Ela tem vida. Ela produz vida. Quem que está dizendo isso? A Bíblia. A Bíblia mente. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela falha. Ela erra o alvo. Ela é eficaz. Ela é pontual. Ela tem um objetivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é o quê?
e é mais penetrante do que qualquer espada de quê? A espada, olha Paulo já lembrando aqui, ó, a espada é o símbolo de quê? Do soldado romano, símbolo de guerra. A espada era hoje uma metralhadora, um fuzil. Só que a espada, ela tem dois lados. A espada romana, ela corta indo e ela corta voltando. Ela corta dos dois lados. Paulo compara a Bíblia, a palavra. A palavra de Deus ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Penetra na divisão de quê? Alma é física ou espírito? Espiritual. Alma. O que é alma? Alma, razão. Alma, o sentimento de alegria, sentimento de tristeza. Nós somos alma vivente. Onde está essa alma? Dentro do nosso corpo. Então eu sou uma alma vivente dentro de um corpo. A alma tem sentimento de alegria e de tristeza. A palavra de Deus, ela vai aonde? Na divisão da alma e de quê? Ei, observe, olhe onde a espada vai. Vai na divisão alma e espírito. O que é o espírito do homem? Se o homem tem alma, o homem tem espírito? Tem. Animal tem alma? Animal tem alma? Animal tem alma? Ou não? Animal tem alma? Tem sentimento? Tem sentimento de alegria, de tristeza. Então, se o animal não tem alma, e onde é que está a tristeza ou a alegria do animal? O animal não tem espírito. A alma de um animal não pensa. A alma humana pensa. Nós pensamos. Animal não pensa. Animal lembra. Que se o animal pensasse, imagine. Nós somos alma vivente. Por quê? Somos ser espiritual. Mas a Bíblia diz que a palavra vai na divisão da alma e do espírito. E o que é o espírito? Qual é a parte espiritual do homem? Para que o homem tem espírito? O espírito do homem é o ponto de contato entre Deus e o homem. Deus não se comunica com a alma, porque a alma é razão. E Deus não age pela razão. Deus age pelo espírito. Porém, o espírito do homem, que liga o homem a Deus, e o espírito do homem está decaído por causa do pecado. Isso quer dizer, o ímpio tem espírito, mas o ímpio não sente Deus. O ímpio tem informação de Deus. O ímpio sabe que Deus é bom, que Deus cura, que Deus salva, que Deus morreu na cruz. Ele tem informação. Se eu quiser conhecer o Wellington, eu tenho que conviver com ele, porque eu tenho informação dele. Informação é uma coisa, conhecer é outra. Então o espírito de um homem ímpio, ele está decaído por causa do pecado de Adão. Então o ímpio está morto espiritualmente, morreu, vai para o inferno. Você não pode dizer quem vai para o inferno, porque a alma do ímpio se converte e vai ser salvo. Mas se morrer na prática da impiedade, vai para o inferno. Então o ímpio, ele não tem conexão com Deus, ele está morto nos seus delitos e pecados. Por isso que o espírito do ímpio, ele está decaído e tem prazer no pecado. Quanto mais bebe, desejo de beber. Quanto mais prostitui, desejo de prostituir. E depois desses atos nojentos, não há uma consciência dentro do ímpio dizer: ei, eu pequei contra a minha esposa, eu pequei contra Deus. Não, eu não vou fazer mais isso. Não, Deus, não, minha consciência está doendo, eu não vou mais usar droga, eu não vou mais beber. Não. Porque o seu espírito está decaído por causa do pecado. Ele é uma natureza pecaminosa e ele é um filho biológico, que a mãe não teve como gerar um filho para Deus.
A religião não tem como gerar um filho para Deus. Só quem pode gerar um filho para Deus é o Espírito Santo. É aí que é o milagre dos milagres, o milagre da conversão. Quando o homem aceita Jesus, o Espírito Santo, ele recria o espírito do homem dentro do homem. Recria. E o Espírito Santo implanta a natureza de Jesus na vida do homem. Ele agora sente Jesus. Ele agora tem vontade de buscar a Deus. Ele agora quer orar. Ele agora quer ler Bíblia. Ele quer andar com Deus. Ele tem prazer. Ele tem vontade. Ele quer falar do amor do Senhor. Ele agora ele tem comunicação com Deus. Ele sente a alegria da salvação. É uma mudança, uma transformação que a igreja não faz, a religião não faz. É o Espírito Santo que faz de dentro para fora. Isso é natural. Ainda, filhinhos, se vos pecais, né? Temos um advogado chamado Jesus, se arrepende. E aí quando o Espírito ele é recriado, que agora tem uma conexão, uma consciência entre o homem e Deus. Essa consciência, o Espírito Santo vai trabalhar. Na hora que você estiver prestes a cair no pecado, antes o Espírito Santo fala, através do Espírito Santo, fala no seu espírito, para refletir na alma, consciência. Não vou fazer isso não, isso aqui é pecado, isso aqui não vou não. Mas ainda a natureza está pedindo para você pecar, você vai e peca, puf, aí o Espírito Santo vem dar uma pancada, puf, na consciência, arrependimento. Enquanto não se arrepende daquele pecado, aquilo tira seu sono, sua paz. Você parece que tomou uma facada no seu coração, a consciência pesa. E uma alma do ímpio não tem isso. Ele rouba, ele não diz assim: ei, vítima, vem cá, toma aqui seu roubo. Quanto mais ele rouba, ele quer roubar. Vocês estão compreendendo, igreja? Então a palavra vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos. E a intenção onde? Primeiro fala de quê? Pensamento. Está vendo que nós somos o que nós pensamos? Está vendo que a nossa mente é um campo de batalha? Está vendo, se você não aprender a vencer aqui dentro, você é derrotado no físico? Você está vendo que tem momento que você está sozinho, não tem ninguém ao seu lado, mas a tua mente está te assaltando, a tua mente está te levando a um processo lá no passado de sujeira, levando a você a lembrar de tantas coisas ruins. E aí quando você vem do passado, que volta para o presente, você está doente, a cabeça está doendo, e não adianta tomar remédio, é a alma que está angustiada. O pecado mortifica a nossa consciência. O pecado mata a consciência, como matou a consciência de Davi, quando ele pecou com Betseba, e o pecado de Betseba com ele, levou ele a cometer um assassinato. O seu filho com 1 ano morreu, o seu filho chamado Aminadab matou a sua irmã. Um irmão começa a estrupar a irmã, o irmão começa a matar o irmão, a espada não sai da casa de Davi. Deus envia um profeta chamado Natã, conta uma história para ele ver se ele se cair a ficha, e ele não caiu. Mas lá no Salmo 51 ele escreve: ó Deus, cria em mim um espírito reto diante de ti, ó Deus, não me lance fora diante da tua presença. Ele tinha perdido a alegria da salvação. Eu quero dizer, igreja, você está numa quebra de braços no mundo espiritual. Vence o mais forte. Se está bloqueado a tua vida,